Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos chegando na aula 11, né? 11ª aula, se eu não estou enganado. A gente vai falar hoje sobre a regra da cadeia, tá? Mas antes de começar essa aula, gente, eu quero incentivar vocês aí para não desistir do curso. Eu sei que é um pouco pesado, eu sei que é bastante coisas que vocês estão estudando pela internet, eu sei que esse período que a gente está passando é um período meio maluco, assim, para a gente ficar nesse isolamento, né? A gente está fazendo o isolamento social, muita gente já está desistindo de fazer isolamento social, está cansado, está estressado, como eu falei, está tendo mudança em casa, surgiram dificuldades novas que eu sei, inclusive essa de estudar online, mas não desiste não, continua firme, a gente está na 11ª aula, a gente vai estar o dia, eu consegui fazer o cronograma, a gente vai estar o dia 15 de outubro, tá? Vou fazer mais encontro presencial, como eu falei, na terça-feira. Continua no curso, eu vi que o pessoal deu uma desanimada, tal. Continua, tira dúvida, pergunta, procura mais material. Vamos ficar firme no curso, porque, né, estudando vocês têm a possibilidade de fazer exame de suficiência e dá para poder passar e tirar pelo menos essa disciplina da cabeça, tá? Eu sei que cálculo 2 é um pouquinho pesado, mas não desiste, não desanima, tá? Vamos firme lá até o final do curso. Então hoje eu vou falar da regra da cadeia, tá bom? Então como é que era a regra da cadeia em uma variável só? Vocês lembram como é que era? Então assim, em uma variável o que eu tinha? Eu tinha uma função, né, que eu estou colocando aqui como f de x, e tinha uma função g de x, né? Quer dizer o quê? Que a variável independente aqui para mim também se escrevia em função de uma outra variável t, né? Então a y é uma função de x, e x também é uma função de t. E daí se eu queria agora derivar y com respeito a t, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que calcular a derivada dessa função, então dy com respeito a x, pensando que x não era função de ninguém, que x era variável independente mesmo, como eu calculo a derivada normal, então é dy dx, e aí eu tinha que multiplicar pela derivada da função x, né? Ó, faço dx dt. Então eu fazia dy dx vezes dx dt. Essa aqui era a derivada quando eu queria calcular a derivada de y com respeito a t, né? A derivada da composta, né? Isso aqui era a função composta, na verdade, quando a gente olhava. Então o que a gente quer fazer? Como a gente está fazendo no curso inteiro, estender, né, essa ideia agora para a função de várias variáveis. Lembra, a gente está estudando em particular 2 variáveis e 3 variáveis que são funções que estão aí no meio, que a gente aplica e tudo mais, mas isso vale para n variáveis, tá bom? Então olha só, e aí, para eu estender esse conceito, eu vou estudar 2 casos, tá bom? Então eu vou fazer o primeiro caso e depois eu vou fazer o segundo caso. Então no primeiro caso, como é que fica no primeiro caso? Né? Aqui eu estou tomando, olha só, uma função de um conjunto aberto aqui, eu já vou tomar um conjunto aberto em R2, indo para a reta, né? Função de 2 variáveis. Então eu pego o parzinho xy e levo para f de xy, estou denotando como z, né? Z igual a f de xy. Só que daí eu tenho que pensar, lembra, estou tentando estender esse conceito. Então, tanto x como y, olha só, eu estou dizendo aqui para vocês que existem essas funções g1 e g2, ó, marquei de amarelo, marquei de azul aqui, né? Do intervalo na reta, que eu marquei como i1, é um intervalo contido ou igual à reta, que pega o valorzinho t e leva para g1 de t, que eu estou chamando de x. A mesma coisa acontece com o y, né? Pega o valor, agora, não necessariamente tem que ser o mesmo intervalo, né? Estou pegando um outro intervalo, e aí pego o t e levo para y, né? Igual a g2 de t, né? E aí que eu vou olhar? Eu vou olhar para uma função composta f bola g. O que vai ser a g para mim aqui, ó? A g vai ser justamente essa função que eu vou pegar, ó. G vai ser o quê? Ó, g vai ser uma função do intervalo da reta, contido ou igual a reta, tá? Que vai pro R2. Olha lá, esse tipo de função aqui vocês não viram no curso ainda, tá? Vocês vão ver esse tipo de função lá em cálculo 3, tá? Isso aqui é uma curva para mim, no plano, no espaço. Eu pego um ponto na reta e levo para um espaço maior, tá? Então isso aqui me gera uma curva.
Como é que vai ficar essa função, né? Essa função ela pega um tzinho aqui, ó, e vai levar justamente para g de t, que vai ser o próprio x de t, y de t, né? Que vai ser a g1, g2, né? G1, g2 lá. Já vou marcar como x e y de t. Tá vendo? Então eu consigo construir essa função dessa forma, né? Tem essas duas, eu construo a g que pega o ponto t. Claro, esse intervalo i aqui, como eu desenhei aqui para vocês, já vou explicar o desenho. É claro que o intervalo i tem que ser a interseção do i1 com o i2, né? Obviamente. Então eu consigo calcular agora f bola g. Por quê? A g é duas coordenadas. E a f pega duas coordenadas e faz alguma coisa na reta. Então, f bola g vai pegar do intervalo da reta e vai levar para a reta. Uma vez que a f leva do R2 para a reta e a g pega da reta e leva para R2. Lembra de função composta, essa história? Então eu tenho que olhar e ver que a imagem desse cara tem que ser igual ao domínio dessa, né? Obviamente isso aqui tem que cair nesse aberto A, né? Se não cair nesse aberto A também não vai funcionar. Bom, então eu consigo escrever, ó, f bola g do intervalo da reta para a reta. E aí eu consigo escrever que esse z aqui, que agora vai, né, vai depender da variável independente t, né? Vai ficar variando tanto a primeira coordenada como a segunda coordenada, esse valor t. Então vai ficar f bola g de t igual a f de x de t, y de t. Então, no esquema gráfico aqui, tem gente que gosta do esquema gráfico, o que eu fiz? Ó, aqui, ó, aqui tem a reta de saída para mim. Aqui, ó, em amarelo, vocês estão vendo? É o intervalo da G1. Em azul é o intervalo da G2, tá vendo? E daí? Aqui, ó, é a interseção entre I1 e I2, não é? Se eu pego a interseção entre I1 e I2, eu tenho essa interseção I. Então ela existe aqui para mim, vamos supor que ela existe. E aí eu pego um pontinho T nessa interseção aqui. O que a G faz? Olha lá, a G leva para x de t e y de t. Então, eu quero que essa G, né, leve para esse conjunto A em R2, para esse mesmo conjunto aqui, né, que também se não levar não adianta, onde está definida a função f. Então, ele está levando aqui para dentro, ó. Então, pega o t, leva para x, y de t, né? E a f faz o que? A f pega os dois pontos e leva de volta para a reta, ó, no ponto z. Tá vendo? Então ele faz isso e isso. E a função composta f bola g já pega direto, né? Pega daqui, ó, e já leva para lá, uma vez que eu tenho que passar por aqui e depois passar por lá. Bom, então, é esse primeiro caso, tá entendendo? O primeiro caso é quando eu tenho a função duas variáveis, né, que leva na reta, e daí a função composta, que vai depender de t, é como se eu estivesse olhando uma função da reta para reta, função composta da reta para reta. Mas ela vai passar por uma função de duas variáveis e depois ela voltar para a reta. E daí a regra da cadeia, como é que se escreve nesse caso? Nesse caso, a gente vai olhar agora como é que se escreve direitinho a definição e vamos fazer alguns exemplos, tá bom? Então vamos lá. Bom, gente, então vamos para a definição formal, né, da diferencial, da regra da cadeia para diferencial no primeiro caso, tá? Então, ó, coloquei como definição 1 aqui, suponha que eu tenho uma função, né, z igual a f de xy, e ela é uma função diferenciável de x e y, aquela diferencial que a gente calculou na aula 10, né, na última aula. Então eu consigo calcular a diferencial dessa função, ela é diferenciável. Ela admite aquela aproximação para aquele plano tangente, tudo aquilo que a gente já falou. Só que agora eu tenho o seguinte, que a x, né, essa variável x, ela é uma função do tempo. E o y também é uma outra função do tempo. Aqui eu escrevi x igual a g de t e y igual a h de t. Tá? Elas também são funções diferenciáveis de t. Né? Aqui são funções da reta para reta. Esse conceito de diferenciabilidade da reta para reta era o quê? Dizer que eu consigo aproximar minha função pela reta tangente. Lembra? Eu fiz isso no começo da aula 10 também. Agora é o seguinte, eu quero me perguntar assim, ó. A z é a função diferenciável de xy. X e y é funções diferenciáveis de t. Então ele está dizendo aqui, ó, que z é uma função diferenciável de t e vale essa relação aqui, tá? Então, além da função z ser diferenciável de x e y, ela também vai ser uma função diferenciável com respeito a t. Só que agora,
pensando z, essa função f, né, é uma função que leva de t a t, né? Porque aqui, lembra, eu escrevi no quadro anterior, é z de t, né? Então é uma função que leva da reta para a reta. Então é uma função diferenciável aqui na reta. E aí, para poder escrever a diferencial dela, eu tenho que usar essa relação. Eu coloquei aqui como definição, mas na verdade é uma proposição. Vocês conseguem demonstrar isso? Não tem muita dificuldade para demonstrar. Não farei a demonstração dessa proposição aqui, por isso que eu coloquei como definição. Mas vocês podem olhar no livro do Stuart, está feito lá, bem simples de acompanhar, tá? Quem tiver interesse de olhar a demonstração. Eu vou aqui aplicar num primeiro exemplo, tá? Então observa, ó, eu tenho a função z, x ao quadrado y mais 3x y à quarta, né? E aí o x se escreve como sendo seno de 2t e o y como cosseno de 2t. E aí o que a gente vai calcular? A gente vai calcular essa diferencial aqui, né? Ó. Diferencial de z com respeito a t, ó. Não com respeito a xy, mas com respeito a t, tá? Se vocês observarem, é basicamente a notação da diferencial que a gente já tinha, só que eu dividi todo mundo por dt, né? Ó. É dz dt, dx dt, dy dt. Aqui não é del, é d, tá? Vamos arrumar aqui, ó. Aqui é um d, tá? dy dt. Então, tirando esse dt daqui, ó, daqui, já era a expressão da diferencial que eu concluí para vocês na última aula. Então, o que eu quero saber? A diferencial com respeito a t é como se estivesse dividindo todo mundo por dt, né? Então, olha só, dz dt. É comum também eu escrever, ao invés de df dx, já colocar dz dx. Como eu vou colocar ali aquela outra notação que a gente usava, né? Então, o que é isso? Aqui vai ser z com respeito a x. Em vez de colocar f, já coloquei z, tá? Pode ser tanto faz, não altera nada. E aqui vai ficar dx dt mais z com respeito a y dy dt. Ok, gente? Então, como é que vai ficar? Vamos calcular direitinho. Ó. Vamos calcular a derivada da z com respeito a x, né? Z com respeito a x, quanto que vai dar? Vamos colocar aqui em cima, ó. Z com respeito a x, o que é? Deriva esse cara com respeito a x, vai dar 2xy, certo? Mais, deriva com respeito a x, 3y à quarta. Olha lá. Tá? Então, esse carinha aqui, ó, esse carinha que eu calculei aqui vai dar 2xy, 2xy mais 3y à quarta. Tá de cá. Certo? Quem que vai ser dx dt aqui para mim? É a derivada de x com respeito a t, certo? E quem que é essa derivada? A derivada do seno é o cosseno, né? Então, vamos escrever aqui em cima, ó. dx dt, derivada do seno é cosseno de 2t, vezes a derivada do argumento, né? A derivada de 2t dá 2, né? Então aqui vai ficar 2 cosseno de 2t. Então aqui ficou, ó, 2 cosseno 2t. Esse aqui que eu calculei agora, ó, dx dt. Tá? Vamos calcular aqui agora a derivada com respeito a y da z. Ó. Z com respeito a y. O que vai dar z com respeito a y? Vai dar x ao quadrado. Mais, com respeito a y, desce aqui, vai ficar 12xy3. Né? Então esse que eu calculei é esse de cá. Ó. Mais x ao quadrado mais 12xy ao cubo. Certo? E aí a derivada de y com respeito a t. Aqui é cosseno de t, a derivada com respeito a t, né? A derivada de y, né? A derivada do cosseno é menos seno, então menos seno de t. Vezes o menos seno de t. Certo, gente? Bom, então vamos só organizar
como ficou aqui, ó. Ficou 2 cosseno de 2t 2x y mais 3y à quarta menos seno de t x ao quadrado mais 12xy ao cubo. Aí vocês vão perguntar assim, professor, mas agora está em t, das variáveis tem variável t e variável xy, posso substituir aqui, ó, seno de 2t aqui, y igual a cosseno de t aqui, posso substituir? Pode substituir, não tem problema, mas não precisa. Aqui eu já tenho o diferencial que eu queria, e aí geralmente eu quero a diferencial no ponto que eu estou escolhendo. Então, por exemplo, se eu quis escolher a diferencial no ponto t igual a 0, como é que vai ficar? Ó, no ponto t igual a 0. Vamos supor isso, né? Então, deixa eu apagar aqui. Então, não é, ó, no ponto t igual a 0, fica muito fácil calcular quem que é x no ponto t igual a 0. Quanto que é seno? Aqui vai dar 2 vezes 0, 0, então aqui vai dar 0, né? O x no ponto t igual a 0 dá 0. Então, se eu quisesse calcular aqui, ó, dz dt no ponto t igual a 0, o que que vai dar, ó? O cosseno de 0 dá 1, né? O cosseno de 0 dá 1. Então, onde tem x fica 0, onde tem y fica 1, certo? Então, aqui ficou cosseno de 2 vezes 0, dá 0, né? Então vai dar 1 aqui também, né? Então vai ficar 2 vezes. Esse cara aqui vai dar 1 para mim, no ponto t igual a 0. Aqui vai dar 0. E aqui vai dar 1, né? Então ficou 2 vezes 3. Vou marcar aqui, ó. Aqui deu 1. Ficou 2 vezes 3, deu 6. Então aqui deu 6. Menos... ali fica bem fácil, né? Menos 0, né? Porque seno de 0 aqui, t igual a 0, dá 0. E 0 que vai multiplicar todo mundo vai zerar. Então, aqui já tem a resposta. Aqui todo mundo vai dar 0, ó. Isso aqui vai dar 0. Então vai zerar todo mundo. Então a diferencial dz dt do ponto t igual a 0 dá 6. Então é bem simples, né? Eu poderia, como eu falei, eu posso substituir lá as funções para ficar tudo em função de t? Posso se eu quiser, não tem problema. Mas não precisa, tá? Uma vez que você chegou nessa diferencial, aí você escolhe o ponto que você precisa calcular, já pode substituir lá nas funções que você tem, né, em função de t, e daí você já pode substituir os valores aqui também, tá? Vamos para o segundo caso agora. Bom, gente, então a gente vai falar agora da segunda definição, tá? Do caso 2 aqui, da regra da cadeia. Então agora a gente vai supor assim, ó. De novo eu tenho uma z, né, uma função de x, y, que é uma função diferenciável de x e y, tá? Mas agora, essas variáveis x e y não dependem mais de uma variável independente, né? Depende de duas, s e t. Então x é uma função de duas variáveis, e y também é uma função de duas variáveis, tá? E elas também são diferenciáveis de st, né? São funções que vão do R2 para reto e do R2 para reto. A pergunta aqui agora, como é que fica, né, então, a regra da cadeia para essa composição aqui? Vamos tentar entender aqui antes de eu mostrar a fórmula, vamos tentar entender aqui mais ou menos o que está acontecendo, né? Eu tenho aqui um aberto do R2, né, ó. Eu tenho esse pontinho aqui, ó, que eu estou denotando como sendo ST, né? Que eu escrevi aqui, né? Pontinho ST. E aí eu estou levando via uma psi, vamos colocar assim, ó, via uma psi, a função psi. Que função psi é essa? É a função, né, que a primeira coordenada é a g, a segunda coordenada é a h. Né? Lembrando, ó, g e h dependem de duas variáveis, que é st agora. Cada uma dessas depende, né? Quando eu aplico aqui em st, vai st aqui. Dá para entender aqui? Deixa eu escrever melhor isso aqui, pra vocês entenderem, né? Ó. É via uma psi, então, ó, psi de st, que é o que exatamente? Vai ser ag de st, h de st. Entendeu o que eu estou fazendo? É uma função de duas variáveis, tá? Então ela pega essas duas coordenadas e leva num outro aberto do R2 aqui, que eu vou chamar de B, contido igual a R2, né? Que vai ser exatamente quem que é a G e a H, né? Os próprios pontos X e Y. Então vai levar nos pontos X e Y aqui, ó, no R2. E daí sim que eu vou pegar
aplicar a f para ir para a reta aqui, ó, com um ponto z na reta. Tá vendo? E daí então o que está acontecendo? Uma composição, né, de função que nem a gente fez naquela hora, que vai ser a f composta com a psi. Tá acabando o meu giz, gente. Tô pegando os restinhos aqui que sobraram. Não comprei ainda, ó, só os pouquinhos de giz aqui. Amanhã eu vou comprar. Então a f bola psi, né, leva de um aberto do R2 para a reta. E daí, como uma função de duas variáveis, faz sentido eu falar no quê? Em derivadas parciais com respeito à primeira coordenada S, com respeito à segunda coordenada S. Tá certo? Faz sentido. Mas lembra que a derivada parcial mesmo é fixar uma das coordenadas e daí trabalhar com a outra, né? Fixar uma coordenada como se fosse constante e trabalhar com a outra. Só que quando eu faço isso, eu fixo uma e trabalho com a outra, quando eu fixo uma, eu caio no caso 1, que vai da reta para reta. Só que agora é a mesma forma, se você olhar, ó, del z, del x, só que em vez de ser dx, ds, vai ser a derivada parcial. Del x, del s, por quê? Porque a função x depende de duas coordenadas. Então, se depende de coordenadas, a gente não vai falar de derivada normal, a gente vai falar de derivada parcial. Então, por isso que aparece aqui, ó, del x, del s, mais del z, del y, del s. Tá vendo? Da mesma forma, só que no lugar do d vai o del, ó, porque é derivada parcial, né? Função de duas variáveis. Aqui é a mesma coisa. Eu posso calcular a derivada parcial com respeito à primeira coordenada, posso calcular a derivada parcial com respeito à segunda coordenada. Olha só. Então a mesma coisa, ó, del z, del t, vai ser del z, del x, vezes del x, del t, mais del z, del y, del t. Tá? Então, no lugar do d ali, eu estou trocando por derivada parcial, uma vez que cada uma dessas funções aqui depende de duas coordenadas. Então, vamos fazer esse exemplo aqui agora. Também não vou demonstrar, tá, gente? Essa relação. Vamos aplicar isso aqui. Quem ainda não gostar das demonstrações do Stuart, me chama depois no plantão de dúvidas, que daí eu indico outros livros, tá, mais completos para demonstração, tá bom? Então vamos ver, ó. Vamos calcular então a primeira derivada parcial dessa função aqui. Então eu preciso achar del z, já escrevi em S, né, em termos de S, já ST. Então del z, del S. Tá aqui as letras, pode ser qualquer coisa que vocês quiserem colocar ali. Ali calhou direitinho com a minha definição, tá? Então del z, del S. O que vai ser isso? Ó, derivo z com respeito a x. Então eu vou pegar z com respeito... Vamos até marcar bonitinho aqui, ó. Z com respeito a x vezes... Vamos escrever, ó, x com respeito a f. Pode ser com essa notação? Lembra dessa notação? Subíndice? Pode, né? Mais z com respeito a y vezes y com respeito a s. Né? Mais rapidinho essa notação. Daí como é que vai ficar, ó? Derivando esse cara com respeito a x, derivada da exponencial é própria exponencial. Então vai ficar exponencial de x seno y, tá aqui, né? Vezes x com respeito a s, olha lá. X com respeito a s, então vou derivar essa aqui, esse cara com respeito a s. Derivado aqui, s, né? Para mim o resto é constante, vai sobrar t ao quadrado. Então que multiplica t ao quadrado, tá? Mais z com respeito a y. Cadê z com respeito a y? Tá aqui, né? Derivada do seno dá cosseno. Então vai ficar mais exponencial de x cosseno de y vezes y com respeito a s. Y com respeito a y, desce o 2 aqui, vai ficar 2s vezes t. Ó. Legal, né, gente? E eu posso mudar, que nem eu falei pra vocês aqui, posso ou não mudar dependendo do meu problema, deixar tudo em termos de t ou tudo em termos de s, posso fazer o que eu achar, né? Então, por exemplo, se eu quisesse deixar a derivada aqui parcial com respeito a só as variáveis st, eu poderia substituir aqui, né? No lugar do x, como é que ficaria? Ó, vamos fazer. No outro a gente não fez, vamos fazer nesse, ó. Vai ficar exponencial x vale s t ao quadrado,
tá certo? Vezes seno de y. Y é S ao quadrado T. Cuidado aqui que é o argumento do seno, hein? Vezes o T ao quadrado aqui que já estava. Não, vezes T ao quadrado que já estava. Mais, de novo aqui, ó. Exponencial de S T ao quadrado vezes cosseno, que é o argumento, né? O argumento y S quadrado T. S ao quadrado T. Pode colocar o 2 aqui na frente se quiser, né? 2 ST. Tá bom, gente? Então aqui, ó, tá em termos, tudo agora ficou da variável ST aqui para mim, né? Dependendo do problema, podia já aplicar lá, se eu tivesse um ponto, né, inicial ST, substituir aqui e ver que valor dava, já substituir aqui tudo. Depende da forma que o exercício está pedindo que vocês querem fazer. Calculem vocês agora, tenta fazer aí, ó, o del Z, del T, tá? Para ver o que vocês encontram, tá bom? Vamos ver agora a definição num caso geral, né? A definição 2, vamos generalizar para várias variáveis. E daí eu vou fazer mais exemplo para ver como é que fica, porque daí vai aumentando as variáveis, vai ficando um pouquinho confuso. Daí eu vou mostrar um esqueminha que fica um pouco mais simples para não confundir, tá bom? Então vamos para a próxima definição. Bom, gente, então a generalização, né, para a definição 2 tá aqui, ó. Então eu vou supor que U é uma função diferenciável agora de n variáveis, tá vendo, ó? Agora estou colocando aqui n variáveis nessa função, x1, x2 até xn, onde cada xi é uma função diferenciável de m variáveis, ó. Isso aqui é uma maneira bem geral de escrever, tá, gente? Não se assusta não. Então, ó, eu tenho n variáveis, né? A U é uma função de n variáveis x1 até xn, e cada uma dessas x1, x2 até xn também vai ser uma função diferenciável de outras n variáveis t1, t2 até tm, né? Já começa a ficar um pouco mais abstrato, né? Então, ó, se isso acontece, a U também vai ser uma função diferenciável dessas funções, né? Eu falei no começo que U era a função diferenciável dessas variáveis, e essas são diferenciáveis destas, portanto, U vai ser diferenciáveis dessas de cá, né? E daí, de maneira geral, eu escrevo assim, ó, a derivada parcial de U com respeito à variável TI, né? Onde I vai variar de 1 até M para mim, vai ser aquilo, né? Ó, vou ter que derivar derivada de U com respeito à primeira coordenada x1 vezes a derivada x1 com respeito a TI, né? Que é com essa que eu estou derivando. Aí mais a derivada de U com respeito a x2 vezes a derivada de x2 com respeito a TI até xn, né? Então essa aqui é a maneira geral de escrever. E aí, como exemplo, né, da definição 3 aqui que a gente vai aplicar aqui, né, eu tenho essa função. Eu quero encontrar qual vai ser a derivada parcial, então, com respeito às variáveis aqui para mim, x, y, z e t, tá? Onde todas essas variáveis aqui, ó, x, u, z e t, né, elas vão depender também de outras duas variáveis, por exemplo. Podia ser de mais variáveis, vamos pegar duas. Vamos pegar aqui, ó, que x vai depender, por exemplo, vai ser uma x de u e v, y vai ser uma y de u e v, a z vai ser uma z de u e v, e a t também vai ser uma t de u e v. Tá vendo, ó? Então, só para exemplificar o que eu estou fazendo aqui, ó. Então, eu tenho a função w, que é uma função inicialmente de 4 variáveis, e cada uma dessas 4 variáveis depende de outras 2 variáveis, né? E aí, para não me confundir, para poder saber direitinho o que eu estou fazendo, a gente faz um esqueminha, ó. Vou até montar um esqueminha aqui para vocês, ó. Aqui eu vou ter, né, a minha função w, né, ó. Aí a minha função w, ela vai... Deixa eu até colocar mais para o meio aqui para a gente entender esse diagrama que eu vou fazer aqui, tá? Tem uma função w, então a minha função w, inicialmente ela tem quantas variáveis? 1, 2, 3, 4, né? Então eu vou marcar minhas 4 variáveis aqui, ó. X, vou até marcar um pouquinho mais para baixo, ó, deixa eu não perder aqui, ó. Então,
vai ficar assim, ó. X, Y, Z e T. Inicialmente ela vai ter essas 4, né, variáveis, e cada uma dessas variáveis vai ter mais duas. Então aqui embaixo de cada uma das variáveis vou colocar mais duas que são elas, U e V, né? Ó. Então eu vou colocar U e V, U e V, U e V e U e V. E aí eu coloco umas setinhas, né? Um segmento de retas ligando isso aqui, ó. Então, ó, W vem para X e X vem para U e V, né? Mesma coisa, ó, W vem para Y, Y vem para U, para V. W vem para Z, Z vem para U, para V. E W vem para T, vem para U, para V. Inicialmente posso começar a fazer esse diagrama que me facilita bastante determinar quem vai ser, por exemplo, a derivada parcial da W com respeito a U, por exemplo. Como é que eu vou fazer W com respeito a U, né? Vamos escrever isso aqui, ó. Vou olhar aonde tem U aqui no meu diagrama, tá vendo? Ó? Então, olha como é que fica. Ó, a derivada de W com respeito a U. O que vai ser, ó? Então vai ser a derivada... Vamos até escrever aqui direitinho, ó. Então esse aqui, ó, derivada de W com respeito a X, né, ó. Tá vendo? O W está aqui, vem com respeito a X, vezes a derivada de X com respeito a U. Tá vendo? W com respeito a X, X com respeito a U. Mais, ó, W com respeito a Y, Y com respeito a U. Eu tenho que buscar todos os U's que eu tenho no diagrama. Então vai ficar mais derivada de W com respeito a Y, vezes derivada de Y com respeito a U. Mais, ó, W vem para o Z, então derivada de W com respeito a Z, vezes a derivada de Z com respeito a U, né, ó. E finalmente a derivada de W com respeito a T, e depois T com respeito a U. Então vai ficar mais derivada de W com respeito a T, vezes a derivada de T com respeito a U. Tá vendo como é que eu usei o diagrama? Eu vou buscar todos os valores de U. Se eu quisesse fazer o do V com respeito a V, W com respeito a X, X com respeito a V, mais W com respeito a Y, Y com respeito a V, mais W com respeito a Z, Z com respeito a V, mais W com respeito a T, T com respeito a V. Façam aí, vocês, tentem achar a derivada parcial de W com respeito a V agora, tá? Que eu vou fazer um outro exemplo. Vou apagar essa parte da lousa e fazer um outro exemplo usando essa ideia de diagrama. Essa ideia do diagrama já facilita, né, o entendimento dessa definição, né? Isso aqui está de uma maneira geral com N variáveis e M variáveis aqui dependentes T e X. E aqui, né, se eu não conseguir abstrair já diretamente essa fórmula, com esse diagrama aqui fica simples de eu memorizar e saber como que eu vou fazer a regra da cadeia agora para funções de várias variáveis. Tá? Vamos para o próximo exemplo. Bom, gente, então, como nosso segundo exemplo, ó, a gente tem essa função aqui, tá? Ó, U igual a x à quarta vezes y, mais y ao quadrado z ao cubo, tá? E daí, cada uma dessas variáveis x, y e z também são funções de várias variáveis, né? Com as variáveis r, s e t. Ó, o x é r vezes s vezes exponencial de t, o y é r vezes s ao quadrado exponencial de menos t, e o z é r ao quadrado s seno de t. Né? Então, essas três variáveis aqui são funções de várias variáveis, né? Na verdade, de três variáveis, e a u também é uma função de uma, duas, três variáveis. Vamos fazer esse diagrama aqui para ver se a gente consegue entender como é que se escreve. Né? Então, tem a função u aqui, ó. A função u tem quantas variáveis, né? Tem uma, duas, três. Então, eu vou escrever aqui minhas três variáveis, ó. X, y e z. Tá bom? Cada função dessa agora depende de mais três variáveis, né? Que vai ser r, s, t, r, s, t,
Vamos separar um pouquinho mais aqui, ó, pra gente não confundir. Ó. Escrever direitinho aqui, ó, pra mim, ó. R, S, T e a Z também R, S, T. E aí, com segmentos de reta, eu vou fazer a ligação das possibilidades, né? Vira uma árvore aqui de possibilidades, se você olhar, né? Ó. Então, função U vem para a variável x, para a variável y, para a variável z, e a x vem para R, S, T. Y vem para R, S, T. Z vem para R, S, T. Tá? Bem simples, né? E aí, se eu quero fazer a derivada, por exemplo, com respeito a R, vamos calcular a derivada de U com respeito a R. Como é que vai ficar aqui, ó? Derivada de U com respeito a R, ó. O que vai ser? Derivada de U com respeito a R. Vou olhar todos os ramos que tem R, ó. Aqui tem R e aqui tem R, tá vendo? Então eu vou escrever derivada de U com respeito a x, né, ó. E vezes a derivada de x com respeito a R. Mais, né? Derivada de U com respeito a y vezes a derivada de y com respeito a R. E mais derivada de U com respeito a z vezes a derivada de z com respeito a R. Olha lá. Então aqui eu já consigo aplicar a regra da cadeia para esse caso. Agora é só substituir, né? Vou apagar aqui, ó, e vou fazer as derivadas direitinho para a gente substituir. Ó. Então, como é que vai ficar, né? Ó? Como é que vai ficar? Derivada de U com respeito a x. Vamos escrever aqui já, ó. O que vai ser U com respeito a x, né? Com essa notação. Derivada isso aqui com respeito a x, né? Isso aqui para mim é constante. Isso aqui é constante. Então vai ficar 4x ao cubo vezes y mais... Bom, isso aqui não tem x, então a derivada da constante vai dar 0, né? Então não tem mais nada aqui, ó. Esse aqui é U respeito a x. Tem que derivar U respeito a y também, né? Então fazer U com respeito a y, o que vai dar? Aqui deriva com respeito a y da x à quarta. E aqui com respeito a y vai dar 2yz ao cubo. Né? E ainda tem que derivar U com respeito a z aqui, né? Então vou fazer aqui, ó. U com respeito a z. Quanto que vai dar U com respeito a z? Esse cara aqui não tem z, essa parcela, então zero, porque é constante. E aqui vai ficar 3y ao quadrado, z ao quadrado. Pronto, então achei essas carinhas aqui, ó. Achei essa derivada parcial com respeito a U, essa aqui e essa aqui. Vamos achar esse aqui agora, ó. O que vai ser x, né, com respeito a R? Vamos derivar esse cara aqui com respeito a R. Derivando com respeito a R, isso aqui para mim é constante, né? Então vai dar S exponencial de T. Tá? Vamos fazer agora aqui mais. Ó, esse aqui eu já fiz, ó. Esse aqui eu fiz. Vamos fazer esse aqui. Y com respeito a R. Quanto que vai dar Y com respeito a R? De novo, né? Derivar R aqui, vai sobrar esse carinha. Vai ficar S ao quadrado exponencial de menos T. Ok, ó. Fiz esse. Finalmente, falta fazer esse carinha aqui, ó. Vai ser quem? Z com respeito a R. Vamos ver? Ó, de novo aqui, R ao quadrado agora, né? Vamos derivar com respeito a R. Então vai ficar 2 vezes R vezes S, né? Seno de T. Ó, agora tem as derivadas, só substituir aqui, ó, pra mim. Então vai ficar, ó, derivada de U com respeito a R, o que vai ser? Vamos substituir. O x está aqui, ó, 4x3 vezes y, né? Vezes derivada de x com respeito a R, que é esse caminho aqui, ó. Vezes S exponencial de T. Tá? Mais derivada de U com respeito a y está aqui, que vai dar x à quarta
mais 2yz ao cubo vezes derivada de y com respeito a r, que está aqui, ó, S2 exponencial de menos t, mais, continua aqui embaixo, ó, mais, derivada de u com respeito a z, tá lá, 3y ao quadrado, z ao quadrado, vezes 2rs seno de t. Tá? Como eu falei para vocês, podia deixar aqui, né? Se eu quisesse aplicar em algum ponto específico, eu já conseguiria aplicar, uma vez que eu sei quanto que vale as variáveis x, y e z. E eu também posso substituir x, y e z e escrever tudo em função de RST. Então faça esse exercício aqui, ó. Substituam vocês aí x, y e z aqui nessa expressão e veja a expressão que vocês tenham. E além disso, achem as derivadas parciais com respeito a S e com respeito a T, da maneira que eu fiz aqui. Fica de exercício aí para vocês, tá? E agora vamos falar, a gente vai falar agora de derivada implícita. Vamos ver como fica a derivação implícita para funções de várias variáveis, tá? Vamos lá. Bom, gente, então para finalizar essa aula a gente vai falar do tema de derivação implícita, tá? O que a gente vai considerar? A gente vai considerar essa equação aqui, ó, f de xy igual a zero. Então, vamos entender, ó. Por um lado, se eu não tivesse esse igual a zero, f de xy é uma função de duas variáveis, tá certo? Que a gente está estudando até agora. Uma função que depende de x e y, né? Isso igual a zero, tá? Quando eu coloco igual a zero aqui na minha função, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou determinando as raízes dessa função, né, de x, y aqui, né? Eu estou igualando igual a zero, então eu estou procurando as raízes. Quando eu faço isso, na verdade, eu estou determinando uma equação aqui para mim. Tá bom? Ó, eu tenho uma equação. Agora, vamos supor o seguinte, que essa y é uma função de x, tá? Ela é uma função de x diferenciável em x, tá? Diferenciável. Né? Então, essa equação aqui, ó, f x y de x, né, igual a zero. Na verdade, o que ela é? Ela é uma equação que define y implicitamente, né? Define x implicitamente por y, né? Ó, vocês verem. Não necessariamente eu vou conseguir explicitar y em função de x aqui, mas eu vou escrever y em x com alguma regra de formação aqui igual a zero, então vai dar uma equação que relaciona x e y. Só que lembrando que agora y depende de x. Então eu escrevo y implicitamente em função de x. Tá? Implicitamente, não explicitamente. Quer dizer, eu não escrevo assim, y igual a x ao quadrado mais 1. Né? Aqui eu estou explicitando y em função de x. Agora, se eu escrever algo do tipo y ao quadrado mais x sobre y igual a 1, por exemplo, estou escrevendo y de maneira implícita, pensando que y é uma função de x, está entendendo? Então, aqui é de forma explícita, aqui é de forma implícita. Então, essa equação aqui descreve y de maneira implícita, né? Implicitamente, em função de x. E aí o que acontece? Por um lado eu tenho uma equação aqui, por outro lado, se eu olhar para esse termo aqui, eu tenho uma função de duas variáveis, onde cada uma dessas entradas aqui, ó, esse aqui depende de x, esse aqui depende de x também, ó, de x e de x. E aí lembrando, se eu quero calcular a derivada dessa função aí, ó, entra no primeiro caso da regra da cadeia. Lembra? Por quê? Porque aqui só depende de uma variável dependente, aqui também só depende de uma variável dependente, só que essa aqui é uma função composta. Então, como é que era o primeiro caso da regra da cadeia? É só aplicar a regra da cadeia aqui e aplicar a regra da cadeia aqui, dos dois lados, né? Se eu derivar aqui com respeito a x, não importa o que acontece, derivo com respeito a x, isso aqui vai dar zero, né? Que a derivada da constante dá zero. Agora, se eu quero derivar f de x, y de x com respeito a x, o que isso aqui vai dar para mim?
aplicando a regra da cadeia, né? Como é que era a regra da cadeia? No primeiro caso, era a derivada da f com respeito a x vezes a primeira coordenada, né? Vou pegar a função aqui, ó, a primeira função coordenada dx com respeito a x, né? Ó, dx com respeito a x, mais a derivada da f com respeito a y, na segunda coordenada, vezes dy dx. Né? Só que isso aqui é por um lado isso, por outro lado isso aqui vai dar igual a zero, né? Então, portanto, se eu fizer a derivada dos dois lados, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, né? Ó. F com respeito a x, vamos usar essa notação aqui mais rápida, né? Vezes, olha só, dx sobre dx, derivar x com respeito a x vai dar 1. Esse carinha aqui para mim dá 1, ó. Que é igual a 1. Então vai ser f com respeito a x vezes 1, mais derivada de f com respeito a y, vezes dy dx. Isso aqui igual que 0, porque quando eu derivo desse lado dá igual a 0. Olha que interessante. Então, se eu tenho posso enxergar, né, uma equação que o y está escrito de maneira implícita, né? Na hora que ele está de maneira implícita, se eu quero derivar de maneira implícita, quer dizer, fazer aquele trabalho que eu fazia, derivar de um lado e do outro com respeito a x, eu posso olhar para essa expressão aqui agora, para essa fórmula aqui agora, tá? E como é que eu concluo aqui, ó? Pega esse f de x, passa para o outro lado, então vai ficar f de y dy dx, isso igual a menos a f de x, e portanto, quando a derivada parcial da f com respeito a y não for nula, essa hipótese é bastante importante, se isso aqui for diferente de zero, tem que ser, né, para eu poder supor tudo isso, eu vou ter que a derivada implícita, ó, dy dx vai ser o que, ó, menos f com respeito a x sobre f com respeito a y. Ó, tá aqui. Então, estou conseguindo derivar y implicitamente com respeito a x dessa forma. Menos f com respeito a x sobre f com respeito a y. Vamos ver um exemplo para ver como é que fica isso, tá, gente? Ó. Vamos ver um primeiro exemplo. Ó. Bom, gente, então como exemplo, vamos olhar aqui, ó, vamos encontrar y', se a gente tem essa equação aqui, tá? Em vez de vocês calcularem a derivada implícita aqui para mim, vamos usar essa fórmula, né? Pensando na função de duas variáveis, como eu apresentei aqui para vocês. Então, como é que eu vou escrever? Ó, primeiro eu preciso conseguir escrever uma função f de xy, né? Para depois eu colocar igual a zero, como se aqui fosse o zero de uma função. Então a função que eu vou pegar, ó, é exatamente esse pedaço, x ao cubo mais y ao cubo, e vou colocar, como se eu estivesse pegando esse cara e passando para o outro lado do igual, escrevendo assim, ó, menos 6xy. Essa aqui é minha função de duas variáveis. Por quê? Porque no momento que eu igualo a zero, se eu fizer esse cara igual a zero, eu tenho isso aqui. Certo? Muito bem, então aqui eu estou supondo já condições de que y se escreve em função de x. Não vou entrar muito nesse aspecto, tá? Porque eu teria que falar do teorema da função implícita aqui, e aí eu tenho que entrar em outras coisas aqui com maiores rigores matemáticos para falar para vocês, tá? Mas em tese nessas funções que a gente trabalha, a gente consegue escrever ela de maneira implícita, né? Uma variável de maneira implícita a outra variável. Então, que nem aqui eu consigo escrever essa função, né? Para eu achar a derivada implícita, o que eu faço? Calculo a derivada parcial da f com respeito a x, né? Quanto que vai dar? 3x2 menos 6y, e calculo a derivada parcial com respeito a y. Vai dar quanto ali, ó?
vai dar 3y2, aqui, né? 3y2 menos 6x, tá certo? Então ficou 3x² menos 6y, 3x² menos 6x, tá? E daí a derivada vai ser como, ó? Né? dy dx vai ser igual a menos esse carinha que está em cima, 3x² menos 6y sobre 3y2 menos 6x. Claro que dá para fazer simplificação, dá para colocar esse 3 em evidência aqui, né? E simplificar esse 3, né? Dá para tirar esse 3 aqui, colocar um 2 aqui, tirar esse 3 aqui e colocar um 2 aqui. Tá? E também estou supondo já que esse cara aqui não é zero, tá? No domínio onde isso aqui não é zero, tá? Para mim, supondo que isso aqui está definindo, porque eu não posso ter que a derivada parcial com respeito a y seja zero, senão não vai dar certo, né? Então tenho que restringir o domínio para que isso aqui valha. Mas eu consigo calcular diretamente quem é a derivada de y, tá? Vocês podem fazer de maneira implícita, como vocês sabem aqui, vocês vão determinar essa mesma derivada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer o segundo caso, tá? Onde eu vou ter uma função de pelo menos 3 variáveis, né? A última coordenada depende de x e y. Daí cai no segundo caso da regra da cadeia. Vamos ver como fica. Bom, gente, então aqui o último caso é assim, né? Ó, eu tenho aqui, eu consigo enxergar essa equação agora com 3 coordenadas, só que a última coordenada agora, minha coordenada z, se escreve como função implícita de x e y. Tá entendendo? A última coordenada aqui se escreve como função implícita. Podia ser a segunda ou a primeira, mas geralmente a gente coloca na última aqui, tá? É usual colocar. Então, esse cara se escreve como função implícita desse e desse. Esses dois aqui são independentes um do outro, tá? Um não depende do outro. Para mim, x não depende de y, nem y não depende de x. São independentes. Agora, esse cara sim depende de x e y. Claro, z também é diferenciável para mim. Então, se eu pegar essa equação aqui agora para mim, cai no segundo caso da regra da cadeia, né? Por quê? Porque agora cada uma das coordenadas, se você olhar aqui da função, depende de xy, depende de xy, depende de xy. É claro, você fala assim, aqui só tem x. Sim, mas você pode pensar que x é uma função de xy. Pega uma função de xy e leva para x. Pega uma função de xy e leva para y. Você pode fazer essa brincadeira. Então, você pode pensar que esse depende de xy, depende de xy, depende de xy. Então, cai no segundo caso da regra da cadeia e, por isso, na hora que for derivar, por exemplo, com respeito a x, esses dois lados da equação, né? Derivo com respeito a x aqui, derivo com respeito a x aqui. Então, o que eu tenho que usar? Usar a regra da cadeia daquela forma. Que agora não é derivada com d, é com del, né? Ó, derivada com respeito a x da f, vezes a derivada de o del x sobre del x. Não é isso que eu faço. Mais derivada da f com respeito a y, derivada da y com respeito a x. Mais derivada da f com respeito a z, derivada da z com respeito a x igual a zero, porque aqui na hora que eu derivo vai dar zero. Dá uma olhadinha na fórmula lá da regra da cadeia que vocês acabaram de ver. É assim que eu derivo quando eu tenho, né, mais variáveis aqui dentro. Bom, esse carinha que está aqui, ó, esse carinha que está aqui, ó, del x sobre del x, isso aqui dá 1 para mim. Né? E ele para ele mesmo dá 1. Agora, del y sobre del x, eu derivando algo que não depende de x. Então ele se comporta também como uma constante, né? Y não depende de x. Então se ele não depende de x, na hora que eu derivo com respeito a x, vai dar 0. Ó. Isso aqui para mim dá 0. Ó. Então 0 que multiplica essa parcela aqui mata. Então eu vou ter o quê? Vou ter esse carinha aqui, ó. Vou ter, escrever assim, ó, del f del x mais del f del z vezes del z del x igual a zero. Lembrando que o que eu estou procurando? Estou procurando a derivada de z com respeito a x de maneira implícita, né? Derivação implícita. É esse cara que eu estou tentando achar, ó. Tá? Então eu vou isolar ele. Lembrando de novo, supondo que esse carinha aqui é diferente de zero, tá, gente? Preciso garantir que ele é diferente de zero.
Então eu consigo escrever o que, ó? Que del z del x é igual a menos del f del x sobre del f del z. Ó. Tá aqui. Primeira forma. Vocês conseguem mostrar que tem uma derivada com respeito a y vai dar o que, ó? Pode mostrar aí como exercício, tá? Del z del y vai ser igual a menos del f del y sobre del f del z. Tá? Tentar mostrar isso aqui como eu fiz aqui. Vamos ver um último exemplo antes de encerrar a aula, tá, pessoal? Aqui o exemplo. Então, como último exemplo, a gente vai aplicar a derivação implícita aqui, ó, para essa equação, tá? Em vez de eu derivar implicitamente, com respeito, vou achar z com respeito a x, z com respeito a y, pensando que z é uma função de xy, tá? Então, a primeira coisa que eu vou escrever aqui é a minha função, ó, f de x, y, z, né? Quem vai ser a minha função? Bom, vou escrever ela assim, ó, x3 mais y3 mais z3 mais 6xyz, passo para o outro lado menos 1, né? Porque na hora que eu igualo a zero, eu tenho exatamente minha equação. Entendeu qual que é a ideia aqui? Na hora que eu igualo a zero, eu preciso ter minha equação de volta, retornar com a minha equação. E aí, o que vai ser z com respeito a x? Olha lá a fórmula, ó. Vai ser menos f com respeito a x sobre f com respeito a z. Tá? Então vamos calcular aqui, ó. Deixa eu pegar outro giz. Então quanto que vai ficar? Menos aqui, ó, f com respeito a x. Aqui vai dar 3x quadrado. Aqui dá 0, aqui dá 0. Aqui vai dar mais 6yz, né, que estou derivando com respeito a x, derivada da constante 0. E aqui é sobre f com respeito a z. Então aqui 0, 0, aqui ficou 3z ao quadrado, mais, aqui derivado com respeito a z, 6xy, e aqui deu 0. Está aqui, pronto. Isso aqui é a derivada parcial com respeito a x, derivada implícita, né, com respeito a x, dz, tá? Tentem vocês fazer agora z com respeito a y usando essa fórmula. Bem simples, tá, gente, para poder lembrar. Claro que essa discussão eu estou falando, supondo válido que eu consiga escrever o z aqui como função de x e y, tá? E aí eu tenho condições sobre as derivadas parciais, para poder dizer em qual é o conjunto, se existe o conjunto que eu consigo escrever uma função implicitamente como a outra, tá? Função da outra, né? Eu tenho que conseguir algumas hipóteses, né, para poder falar isso. Mas vamos supor que exista, e se existe é assim que faz, tá bom? Bom, gente, então eu encerro essa aula aqui. Não deixe de fazer o questionário, como eu falei, vamos até o final do curso. Estamos chegando já praticamente no fim dessa parte de derivação, de diferencial, e talvez tirando a outra, semana na outra a gente já começa a trabalhar com as coisas de integração, tá bom? Bons estudos para vocês e até uma próxima.